Eles são alunos. Queridos, a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes? Levanta a mão assim para o céu. Aí, Deus é fiel. O pessoal que for para chegar, vai chegando aqui, mediante a aula, é assim mesmo. Amém? Fique de pé. Você que for mais atrás aí, vem para cá para frente. Fique mais aqui de pé. Né? Fica mais aqui, ocupa mais essas cadeiras. Aí, ó, fica mais assim, voltado no ventilador, sentado no calor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia, por este momento, por esta noite, por estarmos aqui para louvar o teu nome, para aprender a tua palavra. Senhor Deus, tu és o nosso professor, o nosso mestre, o nosso guia. Aplique todas as palavras que serão ensinadas, palavras ditas, pronunciadas aqui nesta noite no nosso coração, para que nós venhamos guardá-la, para não pecarmos contra ti. A tua palavra é alimento, a tua palavra é escudo, a tua palavra é espada, a tua palavra alimenta, a tua palavra nos sustenta, a tua palavra abre os nossos olhos, porque ela é luz, ela é lâmpada, que guia no nosso caminho, mostrando o caminho, nos dando direção. Por isso nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Você pode assentar ainda no Glória a Jesus. Como de praxe, nós estamos falando sobre o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo, né? Vamos pedir para a Jéssica passar o próximo slide da nossa temática. Só um minutinho. Aí, vamos falar sobre a ceia do Senhor, que é a segunda ordenança da igreja, né? Nós falamos do batismo passado, na aula passada. E nesta lição vamos falar sobre a ceia do Senhor, que também é uma ordem de Cristo. Amém? Vamos para o próximo aí. Então, o textuário é 1 Coríntios 11, 26. Se quiser tirar foto, anotar, para chegar em casa, meditar, refletir, fique à vontade. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Próximo texto, o verdade prática. A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Então, o que é que a ceia representa? A ceia, ela é uma ordenança que representa e celebra a comunhão do crente com quem? Com o Senhor ressuscitado. Eu vou contar até 3 e todos nós vamos falar com mais força que você puder, sabe? Tirar lá de dentro da sua alma, do seu pulmão, enche aí o pulmão de ar e solta, tá bom? Solta esse diafragma aí. Vou contar até 3. 1, 2, 3, vamos lá? A ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão com o Senhor ressuscitado. Oh, glória, aleluia. Para frente, próximo Jéssica. Então, a leitura bíblica em classe. 1 Coríntios 11, capítulo 17 ao 34. Nossa primeira leitura aqui. Então, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vãs dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que não são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Próximo. Porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvais o rei? Isso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor
também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Próximo, Jéssica. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Próximo. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordenadas-ei quando for ter convosco. Vocês pegaram aqui esse texto aqui? Alguma coisa diferente aí? Não, né? Eu acho que não, mas depois eu vou falar para vocês. Vamos para o próximo aí, Jéssica. Então, ceia do Senhor, a introdução. O que é que nós vamos ver então aqui nesta lição? O que é a ceia do Senhor? Segundo, o porquê da instituição da ceia por Jesus, um panorama da ceia do Senhor na tradição cristã, os propósitos e objetivos da ceia do Senhor, o modelo de celebração da ceia do Senhor, os participantes da ceia do Senhor. Próximo. Então, primeiro aí, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã, um panorama da ceia nessa tradição cristã. A ceia do Senhor, um ato de proclamação da ressurreição e volta do Senhor. Então, quando a gente participa e celebra a Santa Ceia, é um ato também de proclamar a ressurreição e também dizer que Jesus está voltando. Próximo. O que é a ceia do Senhor? É um memorial, um ato de lembrança e proclamação da obra redentora de Cristo. Também chamada de Santa Ceia, e assim como o batismo nas águas, a ceia não é um sacramento. Você lembra que a gente falou na aula passada o que é um sacramento? Não sei se vocês lembram. Então, segundo, como segunda ordenança instituída por Cristo, a ceia substituiu a Páscoa judaica. Próximo. Aqui. Assumiu o significado que a Páscoa possuía, levando este significado ao máximo. Vamos lá. Nós vimos na aula passada o que é sacramento. Em certa religião, certa igreja por aí, tinha e tem, na verdade, o batismo nas águas como sacramento. Ou seja, é um modelo de salvação. Né? Se a pessoa não passar pelo batismo, ela não é salva. E a salvação vem também através do batismo. Vem através do batismo. Tá? E não é uma verdade. Nós vimos que a salvação ela vem pelo sacrifício de cruz de Cristo na cruz do Calvário. Da mesma forma, a Santa Ceia, ela não é um sacramento. A Santa Ceia, ela não é um critério de salvação. Mas quem é salvo, toma a Santa Ceia. Sim ou não?
a Santa Ceia não é sacramento, porque ela não é critério de salvação. Tá? Como eu citei o exemplo, se alguém aceita Jesus no lado do leito de morte, nunca ceiou, não passou pelo batismo, essa pessoa é salva? Sim ou não? Sim. Sim. Mas se batizou? Não. Tomou Santa Ceia? Não. Então não é sacramento. Então não é uma obrigatoriedade de todo mundo que aceita Jesus ser batizado e tomar Santa Ceia. Então não é sacramento. Tá bom? Haverá situações como essa, de pessoas aceitarem a Cristo e não ter essa oportunidade de ter tomado a Santa Ceia e nem de ter se batizado. A salvação ela vem quando a pessoa crê. Pedro diz: se com teu coração você crê e a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então será salvo. Amém? Então, só para a gente jogar aqui por terra essa ideia. Volta um pouquinho, Jéssica, por favor. Só para a gente ver aqui. Segundo, é uma ordenança de Deus, de Cristo, né? Ele disse que essa ceia é um memorial. A última ceia será celebrada onde? No céu, não é isso? Lá nas bodas do Cordeiro, tá? E essa Santa Ceia aqui também é um ato de proclamação de que Cristo ressuscitou e que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Então aqui, ó, substituir a Páscoa. O que era a Páscoa judaica? Lembra lá de Êxodo, na libertação do povo, que Deus pegou e disse: olha, mate o cordeiro, né? Pegue o sangue desse cordeiro e pinte uns umbrais e portas e veias das portas, né? Das nossas casas, porque eu vou passar, e onde não tiver o sinal do sangue, não é isso? Haverá morte. Então, quando teve esta ocasião de Deus mandar o juízo ali sobre os primogênitos de todo o Egito, ali, toda aquela região, a casa que tinha a marca do sangue do cordeiro foi poupada, vidas ali. E Páscoa significa o quê? Passagem, né? Pêssego, festa da Pêssego, que é uma expressão hebraica. Pêssego, para nós é Páscoa, que é passagem. Então, para nós ficou como o sacrifício de Jesus é a nossa Páscoa. Por quê? Porque houve sangue e houve morte do Cordeiro. Da mesma forma, Cristo morrendo, Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o seu sangue nos protege, o seu sangue nos lava, nos purifica do pecado. E se Cristo morreu, ressuscitou, Ele venceu a morte. E por Cristo nós também venceremos a morte. Amém? Glória a Deus. Então, ficou claro para frente dessa. Então, a ceia do Senhor na tradição romana, que ó, tem a transubstanciação. O pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue. Isso aqui é uma ideia errada, um entendimento, uma incompreensão errada sobre a Santa Ceia do Senhor. Vamos aqui, vamos falar um pouco sobre isso. Para frente. Então aqui, ó, a ceia do Senhor na tradição romana é baseada no entendimento e ensinamento da o quê? Transubstanciação. O que é isso? Essa teologia, esse ensinamento da Igreja Católica Romana, que acredita nisso, diz o quê? Afirma que no momento da Eucaristia, os elementos da ceia, pão e vinho, se transformam literalmente no corpo e sangue de Cristo. Alguém sabe me dizer o que é algo literal? Quando fala assim, isso é literal. O que a pessoa está querendo dizer com algo literal? Com algo real. Está querendo dizer que realmente é o corpo e o sangue de Jesus que você está bebendo e você está comendo. E não é. Não é. Ali é um alimento simbólico. Está simbolizando. A gente não está comendo de fato, mastigando a carne de Jesus e tomando o sangue de Jesus. É isso que a doutrina da transubstanciação diz. Que no momento da Eucaristia, de fato,
Então é uma doutrina errada, uma doutrina antibíblica. E ser antibíblica é uma heresia. Repita comigo. Se é antibíblico, é heresia. Repita comigo, vamos lá. Se vai ficar mais bonitinho, a gente nem saiu. Vamos lá, 1, 2, 3. Vamos lá. Se é antibíblico, é heresia. Pronto. Se é antibíblico, se está contradizendo a Bíblia, se está dizendo que a Bíblia não diz, é heresia. Amém? Então eu não posso acreditar, então eu não posso pegar como regra de fé para mim. Não é regra de fé. Se a Bíblia não está dizendo, como é que eu posso acreditar? Eu só acredito se a Bíblia diz, se a Bíblia assevera, se a Bíblia me mostra, se a Bíblia me manda. Jesus disse: comei o pão e tomai deste cálice, que representa o meu corpo. E o suco da uva, ou o cálice, é uma representação do meu sangue. Tá bom? Fazer isso em memória de mim. E você, quando ceia, você não está celebrando a morte de Cristo. Você está celebrando a ressurreição e a vitória de Cristo. Amém? Não é somente porque Jesus morreu e fez um pacto de sangue da nova aliança. Não é somente isso. A gente tem que celebrar a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo morre e não ressurge, acabou. A maior vitória foi porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele é a primícia dos que dormem, e nós também seremos ressuscitados, ainda que morramos com Ele. Para frente. Então lá, a ceia do Senhor na tradição protestante já é diferente. Vamos lá, Jéssica. Então, apesar da reforma protestante empreendida por Lutero, ele não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica acerca da ceia. Vamos lá, próximo. Na tradição luterana, o entendimento da ceia é baseado no conceito elaborado por Lutero da consubstanciação. O que é isso? Vamos ver aqui. Próximo. O corpo físico de Jesus e seu sangue se fazem presente nos elementos da ceia. É o símbolo, é simbológico. Para frente. Então, não cremos nas interpretações. Aqui, temos duas interpretações. A interpretação seguida pelos luteranos, transubstanciação, adotada pelo catolicismo romano, que acreditam que o pão e o vinho tenham as substâncias mudadas e que se transformem após a oração, literalmente no corpo e no sangue de Cristo. E a outra, consubstanciação, seguida por Martinho Lutero. Ele ensina a presença literal do corpo e do sangue de Cristo nos elementos da ceia. Acredito que é possível receber o próprio Cristo ao ingerir elementos, matéria. Então recebe de fato, quando você toma a Santa Ceia, você recebe os elementos de Cristo? Sim ou não? Então também é uma heresia, porque não é. De fato você não recebe. Quando você toma a Santa Ceia, é possível receber o próprio Cristo ao ingerir os elementos materiais. E aí? Bora para frente, Jéssica. Então, o vinho representa o sangue de Jesus, que foi derramado por nós na cruz. O pão representa o corpo de Jesus. Tudo isso aqui todo mundo sabe, né? Então, a posição pentecostal acerca da ceia do Senhor. O entendimento é baseado no simbolismo dos elementos. É o símbolo. Não há transubstanciação, quer dizer, não se torna literalmente o corpo de Cristo, e nem consubstanciação, ou seja, o pão e vinho se tornando, ou podendo se tornar, ou a gente ingerindo, ou crendo que de fato Jesus está ali presente, por meio desses símbolos ali, tá bom? Então, não é isso. Porém, quando a gente vai para o simbolismo dos elementos, a gente entende que é somente o pão como símbolo e o suco de uva como um símbolo.
espiritual, né? Por meio dos símbolos do quê? Da Santa Ceia. É um símbolo, mas a gente recebe de forma espiritual. Tá bom? O pão é o suco da uva, sim, mas é símbolos espirituais. Amém? Próximo. Então, após a oração, os elementos estão consagrados. Não são mais coisas comuns, mas com a finalidade única de serem emblemas do corpo e do sangue de Cristo. O pão, o vinho simbolizando o sangue e o pão ali simbolizando o corpo de Jesus Cristo. Tá bom? Depois que você apresentou a Deus, você, Senhor, consagra ao Senhor, né? Pede para que o Senhor o consagre, coloca, apresenta diante dele esses elementos representativos e a gente recebe de forma espiritual. Então, refutação bíblica à tradição romana e protestante. Em relação à transubstanciação, o que diz ali? Quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele estava presente fisicamente. Sendo assim, não poderia estar fisicamente no pão e nem no vinho. Próximo. Interpretar as expressões meu corpo e meu sangue como literais cria um problema de natureza exegética, interpretativa, né? Como entender então que Jesus disse que ele era o pão, que ele era a porta, que ele era a luz do mundo, não é? Então Jesus estava falando ali de forma espiritual e simbólica, da mesma forma como ele disse: este é meu corpo e este é o meu sangue, de forma simbólica, mas com uma representatividade espiritual. Bem? Próximo. Segundo, o propósito da Santa Ceia do Senhor. O tríplice propósito da ceia do Senhor. Então, o propósito do passado: proclamar e celebrar a expiação de Cristo. Ao participar da ceia do Senhor, os cristãos recordam e proclamam o sacrifício vicário de Cristo e sua entrega voluntária para redimir os pecados da humanidade. Entenda isso: quando você está ali participando da Santa Ceia, a ceia ela também proclama e celebra a expiação de Cristo. Quando você participa da ceia do Senhor, você está recordando, está proclamando e dizendo e mostrando a eficácia e o poder do sacrifício da cruz de Cristo e a sua entrega voluntária. Outra coisa: segundo, celebrar a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o próprio diabo. É através da morte e ressurreição de Jesus que a reconciliação entre Deus e a humanidade está sendo realizada. Então, quando você toma a Santa Ceia, você está dizendo: Senhor, eu tenho uma aliança contigo, eu estou reconciliado contigo, não é? O Senhor morreu naquela cruz para que eu pudesse ter uma reconciliação, para que eu pudesse ter uma aliança. Eu não vou quebrar essa aliança. Está dizendo que Jesus e você têm uma comunhão um com o outro. Então, irmão, nada pode tirar esta comunhão e esta aliança. Nada pode. Se eu não tomo a Santa Ceia porque eu tomei uma palpada e fiquei enfesado, é muito pequeno para tirar essa aliança de Deus comigo. Se você se enfureceu, se você se enfesou, se você discutiu, se você teve alguma desavença, peça perdão a Deus: Senhor, eu passei dos limites, me perdoa, porque isso não vai quebrar minha aliança com o Senhor. Pronto. Peça perdão a Deus, se reconcilie com o Senhor ali naquele momento. Senhor, olha o que eu fazer, eu passei do limite, me perdoa, me desculpa, Senhor, mas eu não vou tomar Santa Ceia porque eu tenho uma aliança contigo e nada vai me tirar do Senhor, nada vai quebrar a aliança que eu tenho com o Senhor. Amém? Irmão, quem é que pode tomar Santa Ceia? Alguém pode dizer aqui? Quem é que pode tomar Santa Ceia? Isso é questão litúrgica. Me fala de forma espiritual: quem é digno
Santa Ceia? Fala para mim. Quem é digno? Todos aqueles que estão com a vida certa perante o Senhor. Mas quem está com a vida certa? Quem É ele não. Verdade. É porque se eu disser para mim, quem tinha com a vida digna perante o Senhor, então ninguém, porque todo mundo pega. Quem que não pega aqui? É ou não é? Viu aí? Quando Paulo diz, você lembra que o texto que a gente leu? O texto que a gente leu, Paulo começa a falar de quem? Paulo começa a falar da desordem que tinha no momento da Santa Ceia. A galera não comia em casa, quando chegava na Santa Ceia, o povo queria comer tudo que tinha. Aí o pobre, coitado, que não podia trazer nada de casa, ficava sem tomar a Santa Ceia, ficava sem comer. Os irmãos, os caras, os que tinham, vinham, traziam ali, e aí na hora, vamos ceiar aqui, irmãos. Ou caía nadando. Aí Paulo diz, ei, você que tem fome, meu querido, come em casa. E quando fala ali que come e bebe de forma. É que as pessoas se apegam muito naquele trecho do texto da ceia. Quem come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. Irmão, ali, comer e beber indignamente, está falando, o termo original do grego está falando, aquele que não dá o verdadeiro valor à Santa Ceia do Senhor. É se você não dá o verdadeiro valor, não é o valor que tem a Santa Ceia para você. Aí se eu deixo de ceiar por causa de picuinha, por causa de negócio, daquilo outro, eu briguei com o marido, porque eu. Irmão, isso é ínfimo, isso é muito pequeno. Peça perdão a Deus, dobra os seus joelhos, Senhor, eu peguei, eu errei, Senhor, eu estou aqui, me perdoa, mas eu vou tomar a Santa Ceia. Amém. Ninguém é digno de tomar a Santa Ceia porque todos nós pecamos. Nós tomamos Santa Ceia por causa da graça. Nós tomamos a Santa Ceia porque Cristo morreu. Nós tomamos a Santa Ceia porque Ele ressuscitou. Nós tomamos a Santa Ceia porque Ele reconciliou o homem consigo. É tudo dele, é tudo para Ele, é tudo por Ele. Se eu digo que eu não vou tomar a Santa Ceia, eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não vale a pena. O que você está fazendo quando você não toma a Santa Ceia? Agora, se você cometeu um pecado de escândalo, que escandalizou a igreja, que jogou a sua índole, jogou a sua moral, que jogou você na sua reputação, aí é outra coisa. Agora eu estou falando aqui, tem gente que não toma Santa Ceia por bestagem. Porque o irmão está falando com ele. Então se fica, aí que tá. Se o irmão está falando comigo, por que eu não vou falar então com o irmão? Já jogou com o filho ou com o marido, não vai tomar Santa Ceia. Entende, irmão, que é pequeno, que é ínfimo? Entende que é Jesus que faz por você? Que é Jesus que faz isso? Então, assim, quem come e bebe indignamente está falando, é aqueles que não dão o devido valor para a Santa Ceia, coisa que acontecia lá em Coríntio. Agora entenda, aqui para mim, entenda, a igreja de Coríntio era a igreja que tinha todos os dons. Pensa em um dom. Pensou no dom? Da igreja de Coríntio tinha. São 9 dons. A igreja de Coríntio tinha os 9 dons. Tinha 9 dons. Dom de curar, profetizar, interpretação de língua. Todos os dons que você imaginar, a igreja de Coríntio tinha. Aí Paulo disse assim, eu vou ensinar um caminho mais excelente, a do amor. Lembra que ele fala no capítulo 12? Aí eu te digo, para aquela igreja cheia de dom, e não tinha princípio, Paulo estava escrevendo essa carta aqui exatamente para ensinar a questão da modéstia, olha, do princípio, da ordem do culto e tantas outras temáticas que existiam ali e problemas que existiam nesta igreja. Então, coloque na sua cabeça, não é pela minha obra, não é por aquilo que eu faço, é por aquilo que Cristo já fez. É por aquilo que Cristo já operou. Amém? Vai deixar de tomar Santa Ceia por causa de bestagem? Não, né? Amém? Porque o importante aqui não é você sair daqui com esse pensamento. Entende? Com essa aprendizagem. Não é simplesmente eu falar. É você sair daqui da próxima Santa Ceia do mês que vem. Entende? Qualquer coisa que deixou você estressado, tirou você da. Senhor,
Ceia em paz na presença de Deus. Amém ou não? Amém ou não? Bom, quero ver vocês, cada um de vocês na próxima Santa Ceia. Vamos lá, então, ó, o propósito do presente. Aqui, ó, adoração e comunhão cristã, sendo um momento de quê? De comunhão, de unidade entre os crentes e de adoração a Cristo. É um momento alegre, é uma festa alegre, é um momento de alegria, de celebração, de comunhão, adoração e tudo mais. Paulo, ao abordar a questão da ceia do Senhor aos Coríntios, repreendeu a igreja por suas divisões, né? E falta de união durante essa celebração, como eu acabei de dizer. Segundo, o propósito presente é a Santa Ceia. Portanto, a Santa Ceia do Senhor é um momento não apenas de lembrar a morte de Cristo, mas também de fortalecer os laços de comunhão entre os membros do corpo de Cristo. Então, a falta de unidade e amor mútuo entre os crentes compromete o verdadeiro significado e propósito da ceia do Senhor, interferindo até mesmo na adoração a Deus. Então nada pode interferir a sua adoração, a sua comunhão, a sua vida com Deus. Amém ou não? Próximo. Então o propósito futuro, a Santa Ceia aponta também para o futuro. De que forma? Proclamar a segunda vinda de Cristo. É lembrar a igreja e renovar a esperança no retorno de Jesus para arrebatá-la. E essa esperança influencia a maneira como os crentes devem viver suas vidas no presente, comprometidos com a palavra de Deus, e nos lembra que somos o quê? Peregrinos nesta terra. Estamos aqui de passagem. A nossa morada é no céu, a nossa cidade é no céu. Amém? Cristo foi preparar moradas no céu. Lembra de João 14? Pois é. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, porque vou preparar-vos lugar. Para onde eu estiver, vós estejais também. Segundo, um propósito futuro, nos ensinar que a ceia do Senhor não é apenas uma lembrança do passado, mas também um ato de antecipação e esperança na segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor é também um lembrete para os cristãos que um dia estaremos participando da maior de todas as ceias de todos os tempos, que é a ceia das bodas do Cordeiro. Quem vai participar dessa ceia da boda do Cordeiro? E enquanto estivermos nas bodas do Cordeiro celebrando com o Senhor, a terra estará na grande tribulação, sofrendo os impactos do juízo de Deus e do anticristo da besta. Enquanto a igreja estará celebrando nos céus, a terra estará em pleno caos, caótica, sofrendo aqui o juízo de Deus. Que Deus possa ter misericórdia de nós e que possamos estar nas bodas do Cordeiro neste grande dia. Terceiro, o modo de celebração da ceia do Senhor. Como a ceia deve ser celebrada? Ali, ó, tem uma imagem. Irmãos, a ceia do Senhor merece respeito. Tem uma lexibriador ali. Então, olha, ó, uma celebração reverente. A celebração da ceia precisa ser o quê? Uma celebração reverente. Pegando ali como base a igreja de Corinto. Não pode ser da forma como estava fazendo a igreja de Corinto. De que maneira aqui, ó? Estado de comportamento de maneira egoísta. Estão se comportando de maneira egoísta, desordenada e irreverente, desconsiderando a santidade e o propósito do Senhor, que é da Santa Ceia do Senhor. Então aqui, ó, as atitudes deles durante a celebração não estavam de acordo com o propósito e significado da ceia. Uns comendo antes dos outros, a desordem, a desorganização. Alguns já haviam se embriagado, uns já tinham até comido mais do que o outro, passando adiante. Por isso que Paulo diz: olha, quando vos celebrares, se juntares para celebrar, coma um depois do outro. Então não pode haver desordem, não pode haver desorganização, não pode haver irreverência.
momento de reverência, de celebração, de espírito contrito, de espírito quebrantado. Outra coisa, se excediam nos alimentos e até mesmo se embriagavam com vinho. Olha só, essas atitudes demonstravam falta de respeito, não apenas em relação à comunhão com os irmãos, mas também em relação ao próprio simbolismo da Santa Ceia. Por isso que Paulo escreveu sobre aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Me diga para mim, que tipo de discernimento tem uma algazarra dessa, uma bagunça dessa? Me fala para mim. Cadê a consideração, o respeito com a celebração que representa a morte e a ressurreição de Jesus, a nova aliança de Cristo com a igreja? Nenhuma, né? Então, por isso que Paulo escreveu com esses termos. Próximo. Problemas da igreja de Corinto. Primeiro, divisões ministeriais. Segundo, imoralidade sexual da igreja. Terceiro, processos judiciais de um irmão para com o outro. Quarto, problemas matrimoniais. Quinto, profanação da ceia do Senhor. E sexto, ignorância quanto aos dons espirituais. Tinha muitos dons, mas também tinha esse número de desorganizações aqui, que Paulo escreveu essas epístolas para tentar trazer a organização e colocar essa igreja na linha do eixo. Não vamos nos deter a isso, porque a lição não fala sobre isso. Vamos apenas apresentar aqui esses 6 tipos de problemas aqui que existiam na igreja de Corinto. Para frente. Então aqui, ó, glória a Deus, Jesus está vivo e Ele voltará. Uma celebração festiva. Então a Santa Ceia precisa ser o que também? Uma celebração festiva. A ceia do Senhor é um momento de profunda reverência, mas ao mesmo tempo de grande alegria. Isso porque é celebrada a morte e a ressurreição e não seu funeral. Nosso Redentor vive e por isso devemos demonstrar alegria na celebração da ceia do Senhor e não tristeza. Portanto, enquanto participamos da ceia do Senhor, é apropriado termos uma atitude de reverência diante deste grande ato. Ao mesmo tempo, essa reverência não deve excluir a alegria que temos por causa da esperança e da vida que temos em Cristo ressurreto, porque Ele ressuscitou. Amém? Outra aqui, ó. O que é tomar indignamente a Santa Ceia do Senhor? Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e sangue de Jesus. No primeiro momento, se considerar um contexto, alguém pode pensar que é digno de chegar-se à mesa do Senhor. Mas Paulo não está se referindo à pessoa, mas à ação, ou seja, de maneira indigna. Tá bom? Então, assim, por que está falando sobre isso? Porque quem é digno? Quem é digno? A pergunta: quem é digno de tomar da ceia do Senhor? Quem é que não tem pecado? Quem é que não comete pecado? Tá bom? Não é o estado da pessoa ali, é a maneira como essa pessoa se comporta, de maneira indigna, como os coríntios estavam se comportando também. Amém? Então, os participantes da ceia do Senhor. Ó, há uma diferença entre participar da ceia do Senhor de maneira indigna, modo, maneira, e a questão da dignidade pessoal, estado, direito de cada indivíduo. Ninguém é digno por si mesmo de participar da ceia do Senhor, pois todos somos pecadores, dependentes da graça de Deus. Segundo, é crucial entender que participar da ceia indignamente, conforme Paulo mencionou, refere-se a atitudes e comportamentos e ao discernimento que a pessoa tem, a compreensão que a pessoa tem do propósito e da importância dessa Santa Ceia. No entanto, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser pecador, alcançado pela graça de Deus, pode participar da ceia
deliberadamente em pecado, como eu também falei aqui. Uma pessoa que vive na prática do pecado, esta pessoa, ela está espiritualmente falando, diante da palavra de Deus também falando, ela está indigna de participar de uma cerimônia que é séria, que é relevante, reverente e aponta também para Cristo e para o futuro da igreja, que é as bodas do Cordeiro. Amém? Próximo. Examine-se a si mesmo. 1 Coríntios 11, 28. O versículo em estudo pressupõe que, caso o indivíduo não se considere em condição de participar da ceia, esta conclusão o conduzirá ao arrependimento e à correção de suas ações. A pessoa que está na prática do pecado, ela vai analisar ela mesma, vai entender que ela está na prática do pecado, o que ela tem que fazer? Arrepender das suas práticas pecaminosas. Sim ou não? Aqui é. Vai sair não? Então, o que a pessoa vai entender ali? Precisamos enquadrar nossas ações na palavra de. Aí ela volta. O que é arrepender? É voltar, né? Dar a volta. Não é isso? Então, assim, ela vai parar para analisar, vai colocar sua vida diante da palavra de Deus, vai entender que as suas ações e aquilo que ela vem cometendo não é condizente com a palavra. O que é que ela vai ter que fazer? Se arrepender. E é voltar atrás, né? Se arrepender de fato, abandonar aquela prática, não é isso? Pedir perdão ao Senhor. Aí já tem outros 500. Quando você faz uma autoanálise, o que não pode atrapalhar a sua comunhão com Deus são essas pequenas coisinhas que acontecem durante o dia a dia, que as pessoas acham que não devem tomar Santa Ceia por causa de pequenas coisinhas. Mas aqui está falando de uma análise mais profunda, né? Mais íntima da conduta de cada um. Amém, irmãos? Amém aí? Próximo. Então, para concluir o seguinte, podemos afirmar então que a ceia do Senhor, o que não é ritual mágico que confere graça automaticamente àquele que dela participa, tá bom? Não é uma espécie de quê? Remédio espiritual para conceder comunhão a quem não a possui. Ah, não, vou tomar Santa Ceia para eu ter comunhão com Deus. Não, irmão, você tem que ter comunhão com Deus para tomar Santa Ceia. É diferente. Tá bom? E outra coisa, tem muito certo misticismo com relação à Santa Ceia do Senhor, né? As pessoas entendem muitas das vezes como algo místico. Não, se eu comer desse pão, a partir desse momento eu vou estar santificado, vou estar purificado, porque aqui é o corpo, aqui é o sangue, então eles vão me purificar, eles vão me santificar. Não, esquece isso. Esquece essa questão mística, ritualística aqui, tá bom? A Santa Ceia não é espécie de remédio espiritual que vai o quê? Que vai te trazer uma cura interior, uma cura da sua alma, né? Vai trazer uma elevação espiritual. Não é isso. É um momento para o quê? Examinarmos nossos corações e renovar nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Essa análise que eu acabei de dizer, você vai fazer uma análise, como é que está a sua vida diante de Deus, os seus padrões, está padronizado, está encaixando com a palavra, você está obediente à palavra de Deus, você está obedecendo ao Senhor. Existe algo na sua vida que é gravíssimo e que você precisa imediatamente mudar, arrancar, tirar, sabe? E jogar mesmo fora, tirar do seu coração. Aí sim, aí você tem que olhar, analisar
e tal. E renovar a comunhão com o Senhor. Amém? Por isso que eu digo aqui nessa renovação, que essas picuinhas, essas coisinhas, sabe? É muito ínfimo, é muito pequeno para poder tirar a comunhão sua com Deus. Sabe aquela topada que você tomou e chegou? Não, irmão, isso é pequeno para tirar a sua comunhão com Deus. Ninguém é perfeito. Você vai sim entrar em atrito com um colega de trabalho, você vai entrar em atrito com um colega, talvez na escola, você vai entrar em atrito com um colega. Em qualquer ambiente, somos seres humanos, a nossa relação interpessoal, às vezes, sabe? Tem embates mesmo dentro de casa, com o pai, com a mãe, com o filho, esposa, neto, neta, não importa. Onde tem relação humana, tem embates, tem atritos. Mas isso não pode ser motivo para você não renovar a sua comunhão com Deus na Santa Ceia do Senhor, porque Ele morreu por isso e Ele é mais forte do que a morte, do que o pecado e do que o diabo. Amém? Você pode dizer um amém bem alto aí? Amém! Oh, glória! Vamos receber essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastora Cristina com o microfone.